Mais um Almodincast e hoje um tema muito importante sobre diabetes. Diabetes e suas alterações na visão. Estamos com as doutoras Nathalie Meneghetti, com a doutora Bruna Gil. Boa tarde, doutoras, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Então vamos lá. Hoje é um tema assim muito amplo, né? Na verdade, 40 minutos, uma hora é pouco, né, para falar desse tema. E o que nós estamos conversando até agora é pouco. É engraçado que a diabetes ela não é uma doença oftalmológica, só que é uma das maiores consequências, né? Então, doutora Bruna, para começar, o que a diabetes causa na visão? A diabetes, ela pode causar duas alterações na visão, que são as mais comuns, né? Então, a primeira é a retinopatia diabética, que é uma alteração que causa na retina, que é o fundo do olho. Essa alteração da retinopatia, ela tem vários graus, cada grau vai ter um tratamento, tem os seus sintomas próprios, a gente vai falar aqui ao longo desse podcast. E outra coisa que ela pode causar também é o edema macular diabético. O que é esse edema? É um inchaço que fica lá no fundo do olho, bem no centro da visão, que acaba embaçando a visão. Então essas são as duas principais consequências, são consequências da diabetes, na verdade. Então a gente tem a diabetes no corpo, ela ataca vários órgãos, um desses órgãos é o olho. Então no olho ela causa essas duas alterações. Certo. E doutora Nathalie, existem pacientes que descobrem a diabetes em uma consulta de oftalmologia? Com certeza. Sério? Até porque geralmente esses sintomas, né, geralmente eles são assintomáticos na fase iniciais. Certo. Então, às vezes, numa avaliação de rotina, já começa a observar os achados no fundo do olho, né? Uau. Como um sangramento, vamos dizer assim, né? Para ficar uma forma mais... Certo. Para vocês entenderem. Então, é importante, né, fazer essa avaliação e tudo mais. Muito bem. Junto com o endocrinologista, né? Muito bem. E já falando desse exame de fundo de olho, né? O que é esse exame, doutora Bruna? Esse exame de fundo de olho é um exame que a gente vai dilatar a pupila, né? Então, como que a gente dilata? É com colírio. A gente pinga um colírio, espera um pouquinho, a pupila vai dilatar, deve ficar com aquele olho grandão, né? Que parece olho de gato. A visão fica um pouco embaçada, dura aí algumas horas, 2, 3 horas, às vezes até um pouco mais. E a gente faz um exame que é no consultório, é um exame que não dói nada. Então a gente usa uma lentinha para olhar lá no fundo do olho. A gente olha o fundo do olho para poder ver se tem alguma alteração na retina, que é essa parte do olho mais do fundo, mais posterior. Então a gente chama esse exame ou de exame de fundo de olho, ou de mapeamento de retina, ou de fundoscopia, são todos exames similares. Certo. Todos eles envolvem esse processo de dilatar e olhar lá dentro com uma lente. Certo. Doutora Nathalie, por que e quando fazer esse exame? A importância disso é porque a diabetes, né, pode levar à retinopatia diabética e isso, se não cuidado, pode levar à cegueira. Então, certo. Como se trata de uma área muito nobre do olho, né, que é a retina, o quanto antes você identificar essas alterações, melhor o seu prognóstico, né? Então, sim. Por isso, todo paciente diabético, né, tanto do tipo 1 e tipo 2, né, é necessário fazer de rotina a avaliação do fundo do olho. Muito né? bem. Isso, assim, é regra geral, né? Não tem exceção. Muito bem. Doutora Bruna, e quais são os sintomas? Vamos explicar um pouquinho para a audiência? Os sintomas do diabetes, primeira coisa, a gente tem que saber que o sintoma ele só surge bem na fase final da doença. Por isso que é importante a gente fazer uma prevenção. Então, o ideal é a gente fazer esse exame de fundo de olho. Quando a gente descobre o diabetes, a gente faz pelo menos uma vez para avaliar como está. O oftalmologista ele vai falar se tem alteração ou não tem alteração. Se não tiver nenhuma alteração, a gente orienta uma vez por ano. Se já tiver alguma alteração, aí vai ser um espaço menor, a cada 6 meses, às vezes a cada 3 meses, dependendo da alteração. Então, quando tem sintoma, já é que é uma doença bem avançada. Então, quais são esses sintomas? Pode acontecer, às vezes, pontinho preto. Então, a gente tá vendo aqueles pontinhos pretos que ficam ali. Isso daí já é um sinal de sangramento. Às vezes, o embaçamento da visão. Então, perde a visão de detalhe, a visão de cor. Vai olhar o rosto de uma pessoa, perde já a feição, porque não tem aquele detalhe. Outra coisa que pode acontecer, às vezes, é uma cortina preta. Então, vem e desce uma cortina preta, uma fumaça preta, alguma coisa que cobre a visão. Então, daí já é um sangramento maior, às vezes até um descolamento de retina. Então, são todos esses sintomas. Não tem dor, são mais sintomas de visão mesmo. Embaçamento, pontinho preto, cortina preta, ou alguma coisa, uma neblina, alguma coisa assim. Então, vai incomodar ali a visão do paciente. Isso. Né? Doutora Nathalie, quais são os tratamentos?
Então, para entender a retinopatia diabética, ela pode ser assim, leve, moderada, grave, né? E tem as duas formas, a não proliferativa e a proliferativa. Então, são estágios de leve a extremamente grave, vamos dizer assim. Então, o tipo de tratamento é de acordo com o estágio, né? Certo. Então, se você tem pequenas alterações iniciais, o tratamento vai ser clínico, né? Então, ir no endocrinologista, fazer controle rigoroso da glicose e tudo mais. Já em umas fases, né, como se tem o edema macular e tudo mais, a gente lança a mão também das injeções intravítreas, né? E da fotocoagulação a laser, né? Que a gente até comentou outro dia aqui também. E nos estágios mais avançados, eu acho que a Bruna pode falar bem, né? Que já pode, nos casos bem graves, pode levar ao descolamento de retina, tração da retina, né? Então, aí o tratamento é cirúrgico. Né? Eu acho que ela poderia abordar. Então, eu até ia perguntar, existe uma cirurgia? Então, existe. E quais são, doutora? Existe cirurgia, geralmente as cirurgias são para estados já bem mais graves da doença. Então, quando a gente não conseguiu, no começo a gente trata, né, clinicamente, depois a gente trata com laser ou com uma medicação que a gente faz injetável. Todas essas não surtirem efeito ou já está no estágio mais avançado, aí a gente pensa em cirurgia. Quando a gente vai pensar em cirurgia? Quando a pessoa já tem um descolamento de retina, então a diabetes pode causar o descolamento de retina, ou quando a pessoa tem uma tração. O que é? Aqueles vasos anormais da diabetes, eles vão puxando a retina e começa a descolar. Ou uma hemorragia muito grave que a gente já não consegue avaliar lá o fundo do olho. Então, todas essas são indicações de cirurgia. Essa cirurgia que a gente faz, ela é chamada vitrectomia. Então, é uma cirurgia que a gente vai com umas agulhas bem fininhas lá dentro, limpa todo aquele sangue, aqueles vasos anormais. A gente coloca a retina no lugar, se ela estiver descolada, e a gente faz um laser. Esse laser é para poder garantir que a retina vai ficar colada e para poder queimar esses vasos que estão normais e que estão sangrando. Então, essa cirurgia, depois, a longo prazo, ela diminui o risco de sangramento e ela vai manter a visão mais estável. Mas a cirurgia, é importante lembrar, ela não cura a doença. Então, você tem que continuar controlando o seu diabetes, tem que continuar fazendo o acompanhamento com o médico. A cirurgia ela é para tratar já uma consequência, uma sequela daquilo que aconteceu. Ela assim, vem para solucionar, mas você precisa manter. Isso. Com todo cuidado. Isso é importante lembrar em todos os estágios, né? Tanto o tratamento com a fotocoagulação a laser, com as injeções intravítreas, se não tiver o controle clínico, não adianta nada. É tampar o sol com a peneira, né? Então, tipo assim, o principal tratamento é o controle clínico. Por isso a gente bate muito na tecla, né, da prevenção. Né? Se você é diabético, procura seu oftalmologista, veja o seu fundo do olho e junto, né, vai fazendo o segmento. Né? A evolução é importante, não é só uma visita e tá tudo bem. Para sempre vai ter que fazer o acompanhamento. Né? Muito bem, ótimas dicas. E falando de prevenção, nesse sentido, digamos assim que um paciente, igual a doutora Nathalie citou, que tem pacientes que descobrem isso ali com o oftalmo. Primeira consulta, descobriu isso. E agora? Ele vai e procura o endócrino. E aí os dois segmentos, as duas especialidades dão continuidade, entra com medicamento e aí vai. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Perfeito. E a importância de todo esse tratamento, doutora Nathalie, para um paciente diagnosticado com diabetes? Então, como já foi falado, né, eu acho que a importância é a visão, né? O que está em jogo é a sua visão, então não perder visão. Então, em todo estágio, se você pega na fase inicial, para a gente reverter esse quadro é muito mais fácil, porque, como eu disse, a retina é uma área muito nobre, muito sensível. Então, nos estágios mais avançados, como a estrutura, né, são células neurosensoriais, então é difícil reverter, é igual o nervo, qualquer parte de nervo do corpo, né, não tem regeneração, vamos dizer assim. Então, o que a gente quer é que não evolua, né. Então, por exemplo, no estágio moderado, que é a maioria, né, dos pacientes também, vai fazer a fotocoagulação a laser, vai fazer a injeção intravítrea. O paciente tem que estar ciente que não adianta só, a gente está tratando as complicações da retinopatia diabética, né? Controle principal para evitar novas alterações, eu costumo dizer que é uma torneira aberta, né? Para fechar a torneira é o controle da diabetes, né? Então, tudo isso é o objetivo principal, é não perder visão, né? Que é o mais importante, né? Sim, com certeza. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a retinopatia diabética, né? Que já é essa consequência do diabetes no fundo do olho, é uma doença que muitas das vezes ela é irreversível. Então, quanto antes a gente conseguir tratar e parar essa doença, controlar essa doença,
melhor vai ser o prognóstico, né? Então, é isso que é importante de fazer sempre o acompanhamento, mesmo que você não tiver sintoma, quanto menos sintoma você tiver, porque menos alteração você tem lá dentro do seu olho e mais rápido a gente vai poder tratar e resolver esse problema para você. E isso não é só importante para doenças oculares, né? A diabetes é silenciosa. Então, tanto para alterações renais, né? É uma doença que atinge os vasos do organismo. Então, para qualquer área, é silenciosa. Geralmente o paciente vai se dar conta já no estado mais grave. Por isso, né, todo mundo, né? Eu acho que no nosso dia a dia, ainda mais com... Eu acho que isso é um ponto importante de falar, que eu acho que no mundo moderno a gente tem um dia muito corrido. Sim. Então a gente não cuida da alimentação. Então eu costumo dizer para os meus pacientes, não só os pacientes que são diabéticos, quem não é diabético, tem histórico na família e tudo mais, tem que se cuidar também, Sim. né? Porque no futuro você pode se tornar, né? Tem a questão da resistência insulínica e tudo mais. Então não é só essa atenção, não é só para o paciente diabético, é para todo mundo fazer uma avaliação, porque muitas pessoas ainda descobrem, como a gente estava conversando, né? Não só pelos achados oftalmológicos, né? Em rotina, assim, vai fazer, opa, glicose tá alta, comendo muito doce. Tem uma atençãozinha ali já, então, né? A vida saudável, né? Eu acho que a gente está sempre em busca do equilíbrio. E eu acho que é isso. Faz todo sentido. Né? E como nós tínhamos conversado agora mesmo, a medicina preventiva ela tem que ser executada. Né? O paciente ele precisa ter esse alerta, ter essa preocupação, buscar assim todas as especialidades, igual voltamos a dizer, não é só miopia, astigmatismo, vou lá fazer uma consulta com o oftalmologista, ver se tá tudo bem, tô perdendo aqui, tô sentindo embaçamento. Não, é realmente a prevenção, a todo ano, lembrar a família, né, também, levar os pais para uma consulta, os avós, os filhos, né, e sempre dando muita atenção a isso. E eu acho que um ponto importante também para destacar, né, que quando a gente fala assim, vai tratar com endocrinologista, não é só tomar um medicamento também. Tem que cuidar do estilo de vida, da alimentação. Estilo de vida, daí, muito importante. Pessoal da nutrição, né, nutrólogos, é uma equipe, né? Sim. Então tem que estar bem ciente disso, porque é isso que vai fazer que ele não evolua para o estágio mais avançado. Sim. E abrindo os parênteses agora que eu tô pensando aqui, me corrija se eu estiver errada. Falando de prevenção, estilo de vida, os nossos olhos a gente precisa exercitar. E com isso entra o estilo de vida, que é o quê? Não só que a tela, o celular, a televisão, o computador, principalmente nos filhos, nas crianças, adolescentes, que hoje a tecnologia está em alta, eles querem consumir cada vez mais. Então o estilo de vida ele entra nisso, né? Passeio, uma caminhada, porque exercita as vistas, a visão também. Me corrija se estiver errado, doutora. Eu acho que o mais importante também de estilo de vida é você ter atividade física, né, ao ar livre, principalmente para crianças é muito importante para poder estimular a visão, não ficar o tempo inteiro ali em tela, ter uma alimentação saudável, exercício físico, né, como eu disse, e não só para o diabetes, né, para tudo. Então a gente sabe que a gente tem uma qualidade de vida, ter uma alimentação mais balanceada, comer às vezes verdura, vitaminas, que a gente acaba comendo muito industrializado hoje e não tem essas vitaminas, previne várias doenças, tanto oftalmológicas quanto do nosso corpo, mas várias doenças, principalmente oftalmológicas. E isso é um ponto, assim, importante, porque eu acho que a maior parte da população não faz ideia que um consumo de alimento inadequado vá atingir a visão. Acho que, assim, é uma coisa que ainda as pessoas não têm essa consciência, a maior parte das pessoas, né? E precisamos levar essa informação até as pessoas. Então, compartilha esse podcast, hein? Já vamos deixar a dica. E até para as mães, né, que têm filhos diabéticos na infância, também tem que levar no oftalmologista, ficar em cima porque é muito difícil para uma criança, né, entender que não pode um doce. Todo mundo pode, porque eu não posso, né? Só que a gente está pensando a longo prazo, né? Então, pacientes que tem diabetes na infância, tem que se cuidar, porque é questão de tempo, né? Exato. Uma diabetes não controlada a longo período vai ter alterações. Isso. É verdade. Então é isso que a gente quer frear, não evitar, né? Exato. Tô até pensando aqui, vou abrir outro parênteses, nós podemos marcar um outro podcast para falar de estilo de vida. O que isso afeta na situação ali, já imagino a doutora Paula, pra gente falar nessa parte da infertilidade, que entra toda essa parte de estilo de vida, de alimentação, tem a parte renal também, que entraria, e a parte oftalmológica. Vamos falar sobre isso. E também tem a diabetes gestacional, né? Então, olha só. Ou seja, gente, tudo em cima. Né? E como pode? O corpo é o corpo mesmo. É incrível, né? É incrível. Então,
temos que ter tudo alinhado. Rotina, cuidado, prevenção, consultas e afins. Uma coisa que eu queria frisar também, que às vezes a gente esquece. Então, a gente pega muito paciente diabético no consultório que ele já tá naquela fase de sequela, de consequência, de tudo que ele não tratou lá para trás. Então, uma queixa muito frequente é assim, eu cheguei no consultório, já tô com uma visão bem prejudicada, já tá enxergando bem pouco, e dele fala, doutora, mas eu tô controlando o diabetes. Mas a gente tem que entender que não é o controle só de hoje, é de tudo que ficou para trás. Então, quando a gente está controlando hoje, a gente tem que pensar nos anos que vão vir para frente. Porque não adianta nada a gente, destruir tudo que a gente já tem, ficar com essa diabetes descontrolada durante muitos anos, daí quando já está em sequela, já perdeu muito tecido ali, já perdeu muitas células, aí a gente resolve controlar, mas daí tudo que foi para trás a gente já perdeu. Então, essa que é importante da gente controlar hoje, já pensando no futuro. Muito bem. E é um estágio, como ela disse, muito difícil e triste, né? Porque às vezes o paciente chegou no estágio que a visão é muito baixa. Então, aí eles perguntam, mas por que eu vou controlar, já que minha visão tá ruim, né? A gente tem 2 olhos, né? Às vezes, aquele seu pior olho, no futuro, pode ser o melhor olho, né? Então, todo o quanto, até a saúde do ocular, né? Para você não evoluir com a perca do globo ocular e tudo mais, né? Sim. Então, e lembrar que é um dos sentidos da visão, né? Esses pacientes da visão subnormal, né? Que chega a cegueira, tem que lembrar que a vida continua, né? Tipo assim, tem... um paciente, eu costumo dizer, tem cego que enxerga bem melhor que alguém que tem visão, sabe? Porque tudo é trabalhar quanto a isso, junto com a equipe da visão subnormal, né? Então, não é o fim, né? Eu acho que a gente tem que lembrar. E a retinopatia diabética, como se você vê assim no Brasil, é uma doença muito importante e é uma das principais causas da cegueira, né? Então, a gente encontra muitos desses pacientes deprimidos, né? Porque às vezes é pai de família, perde emprego e tudo mais. Então, tudo isso, para quem está nesse momento que é difícil, não pode achar que é o fim, tem jeito, né, de levar a vida. E para aqueles que ainda, né, têm condição de evitar que isso aconteça, né? Com certeza. E lembrar que o olho é um dos organismos. Então, a gente está falando da visão e os outros. Então, o controle é importante para a sua saúde, né? No todo. Exatamente. Sim. Muito bem. Eu acho que nós esclarecemos muitas dúvidas aqui da audiência hoje, né? Foi incrível esse podcast. Eu amei, já quero marcar outro. Muito obrigada, doutoras. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E fica já o convite para um próximo. Obrigada. Com certeza. Com certeza.